aqui já ficou mais de 250 mil reais mais caro, mesmo esperando uma taxa baixar, se é que ela vai baixar. Um outro ponto que as pessoas não entendem é que, turma, se as taxas baixarem e você comprar hoje o seu imóvel, você pode ter uma portabilidade. Então daqui a X tempo você pode pegar essa taxa de 13 e trocar por 10,5. Só que nesse meio tempo, olha as vantagens, você financiou menos, deu uma entrada menor e essa valorização que eu falei do imóvel em 3 anos iria diretamente para o seu bolso. 6 motivos para comprar o seu imóvel em 2025, mesmo com as taxas nas alturas. Fala Baxters, cá estamos para mais um vídeo maravilhoso. Vou trazer dados, todos os dados que vocês devem avaliar, como o custo de moradia, a valorização dos imóveis, o quanto custa fazer um financiamento agora. Se eu faço agora um financiamento, quanto custa, o que poderia acontecer se as taxas baixassem daqui a 2, 3 anos, o quanto eu pagaria, com certeza você vai encontrar aqui um vídeo mais completo a respeito do tema. Então se você está em cima do muro, não sabe tomar uma decisão para esse momento, eu tenho certeza que esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas para você tomar a sua decisão. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Bext, a principal fintech do mercado de crédito deste querido Brasil. Então, turminha, todos os dados que a gente traz é com muita propriedade, né? Não só trazer um conteúdo, a gente vive dentro desse mercado há quase 15 anos, então a gente já passou por muitas crises, entendemos todos os pontos que a gente vai trazer aqui e por isso você deve continuar acompanhando o nosso canal. Então, se você vai financiar, aqui você consegue do absoluto zero aprender tudo e até estar dentro do seu imóvel, escolher os melhores produtos financeiros, não ser refém dos bancos, ou seja, só informação de qualidade, sempre focado em te fazer economizar muita grana. E para você que já comprou, já fez uma operação, você precisa acompanhar o canal porque a gente sempre traz as tendências de mercado, se é o momento para você fazer uma portabilidade ou não, estratégia para amortização, para economizar mais juros no seu contrato, enfim, é só coisa boa. Então já se inscreve, galerinha, estamos quase chegando nos nossos 100 mil inscritos, vou dar essa força aí pra gente. E deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc, e temos o nosso grupo do WhatsApp, onde vocês têm acesso a todo o ecossistema da Bext. Você pode se transformar num cliente da Bext, você pode ser um parceiro da Bext, você pode ter acesso a todos os materiais e também todos os nossos portais, simuladores, tudo lá dentro. É só entrar lá que você vai ter um acesso rápido a tudo que é da Bext. Bora pro vídeo. E o primeiro motivo é que as taxas estão altas, mas não tanto quanto poderiam com o aumento da Selic. O que eu quero dizer com isso, turminha, é que vamos olhar agora, através do meu computador, como vocês já estão vendo, uma análise um pouco mais aprofundada e técnica, realmente, de uma maneira, claro, muito simples, se realmente está tão caro assim um financiamento imobiliário. Eu vou trazer um cenário que é o normal para o Brasil, para a gente avaliar entre o melhor momento para esse pior momento, qual que é essa diferença? Porque quando a gente achar essa diferença de taxa, ele vai servir para o desenrolar do vídeo, onde a gente vai fazer conta, turma. Porque, para mim, a gente tem que fazer conta. Então vamos lá, turma. Primeiro de tudo, é trazer a média. Eu tenho aqui um gráfico desde 2012, turma. Então a gente está falando aqui de praticamente 13 anos de histórico de taxas no Brasil. Muita coisa acontece, né, galera? São quase 3 governos, né, praticamente, que já mudaram para a gente entender o que acontece com o Brasil. Tirando, turma, em 2021, que a gente teve a mínima histórica Selic com a troca do governo, um governo mais liberalista, queria acelerar a economia e tudo mais. E mesmo depois a gente pegando uma pandemia, se a gente traçasse uma linha reta, como vocês estão vendo aqui, a média de taxa no Brasil é em torno de 10 a 11% ao ano. Então hoje, turma, se o normal para o Brasil é 10% e a gente está hoje numa média de 12%, a gente está hoje 2% ao ano mais caro você financiar imóvel. Gravem esse número. Está 2% mais caro do que a média do que sempre foi no Brasil nos últimos 12 anos. Ah, mas é que, pô, teve um parente meu, um amigo meu, que comprou lá em 2021 a 7%, se deu bem. Pô, legal, realmente se deu bem, mas galera, isso é mercado. Momentos vão estar melhor, momentos vão estar pior. E por que a gente deve gravar essa média, turma? Porque mesmo que a gente volte para um patamar de Selic razoável de 8%, 9%, como já teve em outros momentos, a média também vai ser 10%. A gente precisa gravar esses números, 10 para 12%. Então o primeiro motivo é, turma, por mais que a gente sabe que as taxas estão realmente caras, a gente não tinha um normal para o Brasil de 7 e custa 12. O normal sempre foi 10 e hoje é 12%. Só fazendo também um parênteses em relação às taxas, turma, é quando a gente olha para Minha Casa Minha Vida. Então seria mais um motivo aqui sobre as taxas não estarem caras, porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, que sim, muitos brasileiros financiam através do programa, as taxas continuam as mesmas dos últimos anos, ou seja, não muda nada porque é um dinheiro subsidiado, existe legislações para isso, regras para isso, então, ou seja, continua igual. Então, pensando em Minha Casa Minha Vida, pô, isso é mais um motivo para você comprar logo o seu imóvel porque a taxa não mudou nada. E, obviamente, para quem vai financiar normal, aqui a gente tem os gráficos, né, trazendo
todos os bancos bem nivelados estão mudando muito pouco em relação à taxa de juros. Segundo ponto, turminha, é que os imóveis não param de valorizar no Brasil superior a este aumento de taxa de juros. Esse seria o segundo motivo. Eu trouxe um relatório super legal para a gente avaliar, que é o índice FIPE-ZAP, turma, que ele pega a média das principais capitais, os anúncios de imóvel à venda, transações que são realmente que acontecem. E olha só, turma, primeiro dado para a gente começar a ver se faz sentido. Lembra que eu falei? Tá 2% mais caro. O quanto tem valorizado os imóveis no Brasil nos últimos anos ou até mesmo nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses temos um acumulado total de 6,75, ou seja, os imóveis valorizando muito além do aumento das taxas de juros, galera. E também acima da inflação, inclusive. Então, quando a gente começa a olhar, inclusive, os últimos 2 meses, tendo, né, uma média. Quando a gente fala média, galera, é todas as regiões do Brasil. A gente tem regiões que vão valorizar mais do que essa média. Como a gente teve, ó, Salvador aumentou 2%, Vitória 2%, depois a gente pega aqui, ó, Goiânia 0,40%, João Pessoa 2%, Campo Grande 2%, vamos pegar outras regiões. Se a gente colocar Santa Catarina, nem se fala, né, turma, um dos estados que mais valorizam, né, os imóveis. Enfim, então quando a gente começa a olhar aqui todos os índices, turma, vocês percebem que na maior, tirando algumas regiões, a maior parte teve uma valorização. Ah, mas Gaspar, eu acho que agora com esse aumento de taxas, os imóveis vão baixar, os valores e tal, beleza, pode até uma região ou outra, turma, ter oportunidades, mas vai realmente voltar ao preço original, não volta, né? No mínimo pode ter uma estagnação, né? Mas não voltar para trás os preços. Então, eu acredito sim que vamos continuar tendo valorização, principalmente em boas regiões, boas cidades. Então, esse é mais um dos pontos, ou seja, os imóveis vão continuar se valorizando e se eles continuam se valorizando, vai ficar cada vez mais caro você realmente comprar um imóvel. O terceiro motivo, turminha, é o aumento da locação para quem mora de aluguel, porque uma das dúvidas das pessoas é o seguinte: se eu comprar um ativo, eu preciso saber se ele valoriza. A gente mostrou ali que ele valoriza acima do aumento da taxa de juros e acima da inflação. O terceiro ponto é o custo de moradia. Esse aqui é o mais salgado, eu elencaria ele como o principal motivo para você comprar um imóvel. Então, se você mora hoje de aluguel, esse aqui sim deve ser sua preocupação e você vai ver agora, turma, por quê? Quando a gente fala que a média do aumento dos imóveis, tá, é algo em torno de 6, 7% no Brasil todo, no acumulado, né, de um ano, a gente olhando para o aumento da locação, turma, ele é muito superior. Ele chega a ser mais que o dobro da valorização dos imóveis e ele chega a ser 3 vezes maior do que a própria inflação. Ou seja, nos últimos 12 meses ficou, em média, quase 13% mais caro o aluguel no Brasil, turma. Então, esse realmente, na minha opinião, é o índice mais assustador para você continuar morando de aluguel. Porque todos os aluguéis são corrigidos pela inflação, porém, no vencimento desses contratos, nas renovações, fica a critério do locador. E se esse imóvel teve uma boa valorização, ele pode, né, a livre comércio, te fazer uma proposta, caso você não aceite, ele vai alugar para outro e você perder, obviamente, esse contrato. E aí, quando você for para o mercado, todo mundo, né, aumentando seus preços. Por isso que eles sobem acima da inflação. O normal seria só pela inflação, mas quando os contratos vencem, cada, né, locatário pode escolher o seu novo preço e aí é livre mercado. Então, turma, esse aqui para mim é o principal motivo que você não deveria continuar morando de aluguel. Quarto motivo é que financiar vai ser mais barato do que você morar de aluguel e agora eu vou provar e mostrar para vocês com algumas projeções, turminha, para a gente chegar nesse cálculo. E aí é o seguinte, essa planilha você pode ter acesso através lá do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Turma, olha só, qual que é a conta que você tem que fazer se você está em dúvida entre comprar e continuar morando de aluguel? Vamos olhar para os próximos 30 anos, pode ser, tranquilamente, onde a gente vai projetar aqui a média de aumento do aluguel, e lembra que eu falei aumento médio, inclusive vamos voltar aqui, turma, tem um ponto interessante. Quando eu volto aqui na planilha de locação, a gente vai ter aqui também os dados, se a gente olhar também com histórico de mais anos, né? Olha só que interessante. Quando a gente olha aqui, ó, locação residencial, para quem tem dúvida, turma, olha só. Se a gente pegasse os últimos 3, 4 anos, praticamente, a gente tendo aumento acima de 2 dígitos. Tivemos momentos que realmente a gente teve uma baixa, a gente teve, foi pós aquela crise, né, da Dilma. Porém, se a gente pegar a média dos últimos, vai lá, mais de 15 anos, é muito superior ao aumento do preço dos imóveis. Então, por que eu falo isso? Porque vai aumentar. Então, se eu quiser hoje jogar, turma, 6% só inflação, é só para mostrar para vocês que eu estou sendo razoável. Olha que interessante, vou pegar um imóvel de 500 mil reais, vamos lá, vamos fazer uma conta 500 mil reais, tá? Aí você que está olhando esse vídeo vai falar, pô, em média, quanto custa um aluguel? Um imóvel de 500 mil reais, em média, vai ser 2.500 de locação. Mas você pode falar, não, mas eu pago mais barato, porque o meu inquilino é gente boa. Vamos deixar 1.800, não tem problema, turma. Se você pagasse hoje 1.800 reais, quanto você pagaria no tempo corrigindo essa inflação? Pela inflação apenas esse aluguel, quanto você pagaria no tempo? Daqui a 30 anos, você estaria pagando em torno de quase 10 mil reais e você já teria gasto em torno de R$1.700.000 em aluguéis, considerando apenas 6%.
Porém, turma, se a gente também considerasse uma média de valorização do imóvel em 5% flat, a gente fala, né, em linha reta, este ativo estaria valendo em torno de 2 milhões daqui a 30 anos. Então, o ponto é, se eu olhasse hoje para um financiamento imobiliário, contratando hoje nas taxas de hoje, turma, eu pagaria no meu financiamento 1.609.000. Ou seja, turminha, eu estou falando que só considerando hoje numa valorização de 6% e alugando imóvel mais barato que a média, né? Estou fazendo aqui uma valorização média aqui de 0,4 de locação. Então eu pagaria 1.700.000, já seria mais caro. Agora, o que acontece é que se hoje eu pagasse R$ 2.500 por esse mesmo imóvel, turma, eu gastaria 2 milhões, já ficou tudo, já mudou toda a conta, ela é muito sensível, tá? E sem contar, óbvio que, além de ficar mais barato eu financiar hoje versus o que eu gastaria de aluguel, eu não teria o imóvel, não teria o ativo. Então daqui a 30 anos eu teria um ativo de 2 milhões, pelo menos. E para quem duvida disso, é só você pensar no mesmo imóvel talvez que você mora, ou num imóvel que já tenha mais de 30 anos, o quanto que esse imóvel valia 30 anos atrás, o quanto ele vale hoje, fechou? Se você financiar hoje, pode ser mais barato do que você financiar no futuro, mesmo que as taxas baixem. Turma, o que significa isso? Eu fiz duas contas legais aqui pra gente, que é a seguinte, poxa, vamos lá. Gaspar, se eu financiasse, tá, um imóvel hoje, as taxas de 13%, quanto me custaria? Turma, se você financiasse hoje um imóvel de 400 mil, você pagaria 1.609.000 para o banco. Considerando 1,5 de TR para esse período, eu considerei a TR, tá? Projetei aqui a TR, você pagaria durante esses praticamente 35 anos e também considerei todos os seguros. Isso aqui, galera, 1.600.000 você pagaria sem amortizar nada, que ainda é o último motivo que eu vou trazer para vocês, tá? 1.609.000. Então, qual que é a dúvida que as pessoas estão hoje, então? Vamos lá. Gaspar, se eu não financiar hoje, eu quero esperar as taxas baixar. Porém, turma, o que poucas pessoas não entendem é que se você esperar as taxas baixar, eu fiz uma conta para imóvel de 500 mil reais, este mesmo imóvel de 500 mil reais estaria valendo por uma correção praticamente de 7% ao ano de valorização, pelo menos esse imóvel daqui a 3 anos estaria valendo 615, 620, ou seja, os imóveis vão aumentar de preço. Então, para você comprar um mesmo imóvel, no mesmo padrão que você gostaria ou você poderia comprar hoje, você teria que financiar mais, as pessoas não fazem essa conta. Então, turma, mesmo que as taxas baixassem para o patamar médio do Brasil, fiz uma conta para vocês aqui de 10,5% ao ano, então vamos supor que você esperou 3 anos. Você financiar 10,5, você vai ter que financiar mais, vai ter que dar mais entrada. Então, aquela entrada que hoje você poderia comprar um imóvel de 500 dando 100 mil reais de entrada, aqui você teria que dar pelo menos 120 mil a 130 mil reais de entrada, teria que financiar 90 mil reais a mais, 490 mil, e teria mais custos de impostos, porque você vai ter que pagar um TBI sobre um imóvel maior, custo de cartório sobre um financiamento maior, tudo ficaria mais caro. E turma, mesmo com uma taxa de 10,5, você pagaria 1.868.000 contra 1.609.000. Ou seja, aqui já ficou mais de 250 mil reais mais caro, mesmo esperando uma taxa baixar, se é que ela vai baixar. Um outro ponto que as pessoas não entendem é que, turma, se as taxas baixarem e você comprar hoje o seu imóvel, você pode ter uma portabilidade. Então, daqui a X tempo, você pode pegar essa taxa de 13 e trocar por 10,5. Só que nesse meio tempo, olha as vantagens, você financiou menos, deu uma entrada menor e essa valorização que eu falei do imóvel em 3 anos iria diretamente para o seu bolso. E o sexto motivo, e não menos importante, é que, turminha, você pode contar com amortizações para baixar o custo do seu financiamento. Então, turma, lembre-se, desde o começo a diferença é 2%, realmente ficou um pouco mais caro, porém a gente trouxe todos aqueles atributos, né, de contas matemáticas para vocês entenderem o quanto ainda assim vale a pena você comprar um imóvel pensando nesses 2% de aumento, porque 2% de aumento você tem aumentos muito superiores no custo de moradia, a valorização do imóvel versus a esse custo de financiamento. E sem contar, turma, que quando você financiar um imóvel, quando você começa a olhar esse cenário aqui, né, como a gente está traçando para vocês, as pessoas ficam muito receosas, falando, pô, eu vou ficar até o final pagando, meu Deus, eu vou pagar muito mais juros. Turma, se você levar o contrato como manda o figurino, sim, mas se você tiver uma disciplina financeira, em vez de você seguir na risca para o banco, vamos dar um exemplo aqui, no começo do seu contrato, turma, você está pagando muito juros para o banco. Os seus 5 mil reais de parcela, o banco pega o seguinte, deixa eu pegar aqui o quanto que eu estou te emprestando, esses 400 mil, ele vai dividir pelo prazo sem juros e vai aplicar o juro mês a mês. Por que a parcela cai no tempo, turma? Porque todo mês você está amortizando um pouquinho. Como a sua dívida vai caindo, o banco vai aplicando, né, um juro sobre uma dívida menor, por isso que a parcela cai. Então, em dado momento, a sua parcela vai baixando, vai sobrando dinheiro. Vamos supor que daqui a 2 anos, nem precisa ser agora, porque agora está mais caro realmente financiar. Vamos supor que daqui a 2 anos, a taxa realmente baixar. Se você fizesse uma portabilidade, que te sobraria ali, sei lá, você conseguir economizar 200, 300 reais, e mais a sua parcela que baixou mais 100 reais. Você conseguisse juntar em média com um esforço 5 mil reais
por ano. Olha que interessante isso aqui, turma. A amortização, em vez de você pagar todo mês a parcela que você manda de juros, você vai abater direto do saldo do devedor sem juros algum. Então vamos supor que você juntasse aqui R$6.000 a partir do segundo ano, então eu quero eliminar no prazo, eu vou repetir isso a cada 12 meses, turma. Você começasse lá no mês 24 a fazer isso e repetisse isso até o mês 420. Vamos ver o que aconteceria com o seu contrato. Olha só, turma, então se daqui a 2 anos você fizesse uma portabilidade e a sua parcela baixou um pouquinho, você juntasse R$500 por mês e fizesse isso, você eliminaria 196 parcelas do financiamento e abateria mais de R$555 mil de juros. Ou seja, mesmo a 2% a mais, uma disciplina, uma organização, dado o momento do seu contrato, do seu financiamento, você poderia fazer amortizações e eliminar muito juros do seu contrato. Bom, turma, então trouxemos 6 motivos para você realmente ter aí a sua base, né, de informações, de cálculos para tomar a sua decisão, e são realmente os fatores que você deve levar em consideração, porque no final de contas eu vou comprar imóvel ou para moradia ou para um investimento, e mesmo pensando como investimento, o imóvel eu vou alugar para alguém, então todos esses fatores são importantes. Custo de locação, aumento na média dos últimos anos, para onde deve caminhar, custo de financiamento, e a gente olhou novamente, né, turma, para um cenário otimista caso as coisas melhorassem para o futuro, que inclusive pode acontecer o contrário, né? Então as coisas ficarem mais caras ainda ou a taxa de juros ainda ser superior. Agora, claro, vai ter boas oportunidades no mercado? Com certeza. Nesse momento de taxa alta, turma, todo mundo está com esse receio. Será que vale a pena? Será que não vale? A gente trouxe base porque a gente acredita que sim, ainda vale a pena. Porém, óbvio, vai ter muita oportunidade. Você não precisa se desesperar. Então fique atento que vai ter boas oportunidades e, mais uma vez, mesmo uma taxa alta, o financiamento pode ser um grande aliado. E, obviamente, toda essa parte de cálculo, planejamento, na hora de você fazer um financiamento, mas não faça sozinho. Peça ajuda do especialista e, para isso, você pode contar com a Bext. Tanto para conseguir o seu financiamento, aprovar nas melhores condições com todos os bancos parceiros, você pode fazer uma simulação sem compromisso, você pode ter a ajuda de um dos nossos especialistas que vai te assessorar em todo esse cálculo, todas essas informações para você estar seguro para tomar a sua decisão. Turminha, espero ter gostado do vídeo, deixe nos comentários se você concorda, não concorda, tá tudo certo, vamos abrir essa discussão porque a informação liberta as pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e vencer Bext em você também.